Pode dar uma glória a Deus? Ou pode passar um pouquinho? Pode? Os irmãos não vão ficar bravos, não? Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Eu quero tributar a Jesus a honra, a glória e o louvor por essa oportunidade que Ele nos concedeu. Agradecer a Deus pela vida do pastor João, que nos fez o convite para estarmos aqui ministrando a palavra, pastor presidente, pastor vice-presidente, pastor Wário, todo o corpo de obreiro da Igreja Pentecostal, Ministério Ágape, toda a igreja que está reunida, caravana da cidade de Cacoal, bairro do Luzinho, e também todos os irmãos aqui de Vilhena. Deus seja louvado pela vida de todos. Livro de Êxodo, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 2, o versículo 3, o 17. Depois nós vamos ler o tema. Amém? Livro de Êxodo, capítulo de número 4, versículo 2, versículo 3, versículo 17 e depois o tema. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: um cajado. Ordenou-lhe o Senhor: lança-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo, e ele se transformou em uma grande cobra, e Moisés fugia dela. 17 diz assim mais adiante: toma, pois, esse cajado em tua mão, é com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Agora vamos lá no tema, capítulo 14 do livro de Êxodo, versículo 15 da palavra do Senhor. Êxodo 14, verso 15 da palavra do Senhor. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Eita glória. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divida-o, para que o povo de Israel passe pelo meio do mar em seco. Amém? Coloque a Bíblia no banco, vamos fazer uma oração. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso irmão missionário Silas Pokvik Egner. Se falar duas vezes é batizado com o Espírito Santo no nome do varão. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão. Vamos orar? Soberano Deus eterno e adorado Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, e nessa noite, meu Deus, ela vai cumprir, ó Deus, a Tua vontade. Por isso, Deus, eu apresento a minha vida nas Suas mãos, Senhor, e lhe peço, meu Deus, que humildemente o Senhor possa me usar como instrumento, ó Deus, nessa noite, para pregar, meu Deus, aquilo que o Senhor revelou ao meu coração. Que eu diminua, Pai, sobre esse altar, e que Tua glória cresça, Senhor. Que Teu Espírito Santo apareça, Pai. Eu só tenho liberdade nessa noite, meu Deus, de passear no meio da igreja, de tornar, ó Deus, a Tua igreja que está sedenta de ouvir a Tua palavra. Se tiver um crente aqui, ó Deus, sedento, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, nessa noite, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor há de alimentar a alma dele, o espírito dele, Pai, porque o Senhor não despede a Tua igreja de mãos vazias. E em nome de Jesus, ó Pai, toda a retaliação do mundo espiritual, o Senhor venha lançar por terra agora, Senhor, porque hoje a Tua igreja se reuniu para adorar, para exaltar, para glorificar e bendizer, meu Deus, o Teu santo nome. Por isso, Pai, no nome de Jesus, fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus? Tome seu assento. Quem me ouve, diga glória a Deus. Aleluia. Eu convido a todos nesse momento a se focar na palavra, prestar atenção na palavra, com exceção das crianças, amém? Mas os adultos, em nome de Jesus, não fiquem conversando, não fiquem apercebidos, amém? Não fiquem olhando para um lado, para o outro. Deus quer falar contigo. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Nós estamos diante de um texto bíblico
que foi escolhido pelo nosso pastor presidente, para que nessa noite nós pudéssemos estar aqui meditando nesta palavra. E o texto que li, por último, que é o tema desta campanha, desta festividade, é o momento em que Deus aparece para Moisés e vai falar com Moisés. Mas antes de entrar no texto em si, permita-me primeiro fazer uma breve ilustração acerca do contexto histórico que se passou com esse povo de Israel. A história começa com a morte de José. A Bíblia diz que José morre. O faraó que é levantado não conhece a história de José. E de repente, a Bíblia diz que ele está no seu palácio e ele olha e vê o povo hebreu. E ele olha e observa o povo hebreu. E a Bíblia diz que ele vai dar 3 características do povo hebreu. Esse povo é numeroso, esse povo é poderoso e esse povo é forte. Você não entendeu. Faraó está observando o povo hebreu e ele vai dar 3 características deste povo. Esse povo é numeroso, esse povo é poderoso e esse povo é forte. Tem alguém com essas características aqui essa noite? E a Bíblia diz que agora ele vai dizer: vamos usar de sabedoria, porque esse povo se torna agora uma ameaça para a nação do Egito. A Bíblia diz que então ele vai chamar algumas pessoas e vai impor sanções sobre a vida do povo hebreu. E a palavra que ele utiliza é a palavra afligir. Repete comigo: afligir. Mais uma vez, afligir. Ele coloca em seu coração o desejo de afligir o povo de Israel, porque se ele colocasse aflição sobre a nação de Israel, Israel então perderia força, perderia poder, perderia autonomia, perderia autoridade. Então o faraó se levanta e diz: vamos afligir Israel. Quando nós estudamos a origem hebraica dessa palavra afligir, quer dizer afligir de forma intensa, em 2 aspectos. Primeiro, físico. Segundo, espiritual. Então o que ele arma para Israel não é algo fraco, não é algo pequeno, é algo severo que vai atingir a vida espiritual e física do povo hebreu. Por quê? Porque o povo hebreu agora se torna uma ameaça para o reino do Egito. Vamos afligir no âmbito físico, no âmbito espiritual. E a Bíblia diz que agora Faraó vai começar a afligir a nação de Israel. Mas a Bíblia diz, pastor Marta, que quanto mais afligia a nação de Israel, mais Israel crescia, mais Israel se fortalecia. Deus em cima do céu está observando o seu povo, permitindo que Faraó aflinja o seu povo. E agora Faraó está afligindo, e a Bíblia diz que a aflição gera crescimento sobre a vida da nação de Israel. A aflição gera força sobre a vida do povo hebreu. Como diz missionário Silas, redobre sua atenção, por favor. Para exemplificar esse termo utilizado, esse verbo afligir, eu quero dar um exemplo bem simples para você entender. E você vai receber essa palavra. Quem me ouve, diga glória a Deus. Quando um ferreiro pega um ferro
pegar uma tenaz ou uma pinça, e com a pinça ele vai segurar a peça de ferro, pastor Gilmar, e com o maçarico, fala comigo, com o maçarico ele vai atear fogo, pastor Mário, para afligir o ferro. Assim Israel estava sendo afligido por Faraó, assim como o ferreiro aflige o ferro. Primeiro ele vai atear fogo, uma alta temperatura sobre o ferro. Depois ele pega uma marreta, pastor Coalho, coloca sobre uma bigorna. Bigorna é uma peça de ferro, aonde ele vai posicionar aquele ferro que está ali recebendo um calor em mais de 1000 graus Celsius. E com a marreta, pastor Gilmar, ele vai começar a bater naquele ferro. Para quê? Para forjar aquele ferro, porque o ferro está sem forma. Mas agora o ferreiro começa a bater. E de repente aquilo que estava sem forma, oh glória, começa a ganhar forma, começa a ganhar estrutura, oh glória. Eu estou diante de uma igreja que está sendo lapidada na mão do ferreiro, oh glória. Às vezes dói, arranca lágrimas, oh glória, mas é o teu crescimento, é para o teu desenvolvimento, oh glória. Tem gente que está sendo, oh meu Deus, forjado pelo ferreiro, e nessa noite o ferreiro chama Jesus Cristo de Aleluia. A aflição gera crescimento. E quanto mais afligia, mais Israel crescia e se multiplicava. Aqui eu quero entregar algo de Deus para a igreja essa noite. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele não brinca de ser o nosso inimigo. Na primeira oportunidade que ele tem, ele vem para nos matar, porque esse é o papel dele: matar, roubar e destruir. Pastor João, quando eu estudava essa palavra, Deus visitou meu coração. E eu pude entender o que aconteceu conosco. Porque a aflição de Israel, ela foi física, mas foi espiritual também, pastor. E nós passamos por isso. Nós passamos por isso. Os nossos líderes espirituais foram atingidos. E veio no âmbito espiritual e no âmbito físico. Todos caíram enfermos. A enfermidade veio assolado. Primeiro quem recebeu foi o pastor Mário. Depois veio o pastor João. Depois veio o pastor Gilmar. E depois toda a igreja sofreu. Porque agora a aflição estava alcançando o aspecto físico, espiritual e emocional. Mas o que eu amo nessa palavra é que ao invés da gente diminuir, ao invés da gente parar, ao invés da gente retroceder, olha eu e você aqui, mais fortalecidos, mais abastecidos. O diabo se levantou para afligir nossas vidas, ó glória, tentando nos matar, ó glória. Mas olha eu e você aqui, adorando, exaltando, glorificando o nome dele e dizendo: Satanás, você perdeu mais uma, você pensou que nós ia morrer, mas olha nós aqui, reunidos para adorar, na inauguração da igreja pentecostal, ministério Ágape, mandando o recado: essa obra
Moisés, pastor Mário, está pedindo um sinal de que Deus de fato levantou ele para o ministério. Quando Deus nos levanta para a chamada profética na terra, o nosso coração se enche de dúvida, se enche de incerteza, porque às vezes nós olhamos para a nossa pequenez e falamos: eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, Deus não está comigo. Moisés passou por isso, e assim é conosco também. E quando ele questiona Deus, dizendo: Deus, qual vai ser o sinal de que de fato o Senhor está comigo, e que de fato o Senhor de fato está me enviando a Faraó, e o que eu vou dizer a eles, para que eles acreditem que o Senhor apareceu a mim e me chamou. Deus pergunta para ele o que você tem na sua mão. Ele olha e vê um cajado na mão dele, e ele responde: eu tenho um cajado. Quem me ouve, diga glória a Deus. Quem me ouve, diga aleluia. Presta atenção na palavra em nome de Jesus. O que você tem na mão, Moisés? Ele fala: eu tenho um cajado. Solta o cajado no chão, Moisés. A Bíblia diz que Moisés solta ou joga o cajado. Quando ele solta o cajado no chão, se transforma em uma serpente. E o texto diz: Moisés fugia dela. Tudo que o inimigo quer é que eu e você soltamos o cajado. Olhe para o seu irmão e diga para ele: não solte o seu cajado. Fala forte: não solte o seu cajado. O cajado tipifica o chamado profético de Moisés. Aprendi com o missionário Silas. Oh glória! E tudo que o diabo quer, pastor Gilmar, é que nós largamos o chamado profético que Deus fez em nossas vidas. Por isso a luta, a prova, a aflição física e espiritual que nós passamos dia após dia. Tem dia que você vai orar e você olha para a sua vida, olha para um lado e olha para o outro, e não vê saída, e não vê solução. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a dificuldade aparece. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais enfermidade, mais luta, mais prova, mais vale, mais deserto. E você fala: por que, Senhor? E o inimigo torcendo: vai soltar o cajado, vai largar o barco, vai abandonar o ministério. Mas eles soltam o cajado, ela se transforma em uma serpente. Aí Deus fala assim: pega na ponta do rabo da serpente. Quando Moisés se pega, se transforma novamente em um cajado. Olha aqui para mim. Quando você solta o seu cajado, a sua vida não tem mais sentido. Você fica vazio. Você fica pobre. Como faz neve, eu calabaço e decantarabaço. Oh, glória! E sabe qual é a reação de quem solta o cajado? É fugir, se esconder, porque a vergonha bate, pastor Mário. A vergonha começa a tomar conta do coração. Eu pregava, eu não prego mais. Eu louvava, eu não louvo mais. E de repente está desviado da presença de Deus. É tudo isso que Ele quer, igreja, fazer conosco. Mas aprove a Deus. Só que tem glória da glória, que hoje é campanha e o tema é: ei, porque clamas a mim. Ordena que o povo marche. Quem vê marchar adora. Quem vê marchar exalta. Quem vê marchar glorifica. Versículo 17, olha aqui para mim. Versículo 17, capítulo 4. Moisés
olha para Moisés e fala assim: com esse cajado você vai realizar sinais miraculosos. Fala assim comigo assim: com esse cajado eu vou realizar sinais miraculosos. Sabe por que o inimigo quer que você solte o cajado? É porque ele não quer te ver vivendo sobrenatural de Deus. Com esse cajado que você tem na sua mão, sinais, maravilhas e prodígios acontecerão. Deixa eu entregar algo que eu recebi da parte de Deus para você essa noite. Quando você solta o cajado, você perde a armadura. Eu vou repetir para você agora. Quando você solta o seu cajado, você perde a sua armadura. Você perde o escudo. Você perde a couraça. Você perde o capacete. Você perde a espada. E quem é você desprotegido? Tem muita gente que abandonou o cajado. Tem muita gente que largou o cajado, que jogou o cajado no chão e perdeu a armadura. E está aí querendo ser crente sem a presença de Deus, querendo ser crente sem o Espírito Santo de Deus, querendo servir a Deus. Perdeu a armadura. Tudo isso que ele quer, igreja. Quer ser desprotegido, vulnerável. Mas nessa noite é tempo de tomar posse do cajado. Novamente eu profetizo em nome de Jesus. Se porventura um dia, não importa o motivo, você soltou, abandonou o cajado, nessa noite eu profetizo: o cajado está voltando para a tua mão, a glória, e se prepara para viver coisas maiores na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Quem crê, levanta a mão e adora, exalta esse Deus. Já vou encerrar. Êxodo capítulo 15, 14, verso 15. A Bíblia diz que Deus aparece para Moisés e pergunta: Moisés, por que clamas a? Diga ao povo que. Na sequência está escrito: e tu pega o teu. Fala assim para o teu irmão: sem cajado, o mar vermelho não vai se abrir. Eita! Pega o teu cajado, Moisés, estende sobre o mar. Ficou as neves lá abaixo. A Bíblia diz que Moisés fez isso. Ele pegou o cajado, pastor, e estendeu. Ele não tocou, ele estendeu. E o mar vermelho se abriu. Israel está no deserto. Ele sente água, sede de água. Moisés pega o cajado, toca na rocha. E a Bíblia diz que a rocha verte água limpa, cristalina, para Israel beber. Algumas pragas que foram enviadas para o Egito, Moisés tocava com o cajado no chão, a praga começava a vir.
Moisés levantava o cajado, Deus começava a operar sinais, maravilhas e prodígios. É por isso que o teu inimigo quer roubar de ti a presença do Espírito Santo de Deus. O cajado que representa o Espírito Santo, pastor. Tem gente que tem cajado, fala comigo assim, tem gente que tem cajado, mas não tem a presença. Olha aqui para mim. Quando Davi vai levar pão e queijo para os seus irmãos, um gigante filisteu está lá afrontando o povo de Israel. Quando ele se apresenta diante de Saul, fala assim comigo, Saul tinha cajado, mas não tinha a presença. Porque quando nós soltamos o cajado, nós perdemos a armadura. Olha que interessante, dentro do texto, ele chega diante de Saul, ele vai lutar contra o gigante Golias. O que é oferecido a ele? Fala comigo assim, a armadura. Davi até veste a armadura de Saul, porque Saul tinha abandonado o cajado, tinha perdido a armadura. Davi vestiu, pastor, a armadura de Saul. Saul tinha o cajado porque ele era o rei, levantado por Deus, mas não tinha presença. Eles até tentaram colocar a armadura de Saul sobre Davi. Davi vestiu a armadura, ficou todo desengonçado. Oh glória! E ele disse no seu coração, eu não preciso disso aí. Oh meu Deus, porque eu detenho a presença dele. Ele tira a armadura, ele olha para o gigante Golias, tu vem a mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti, no nome do tem cajado, mas não tem a presença. Pode ter roupa de crente, mas não tem a presença. Pode até cantar como crente, mas não tem a presença. Pode até pregar como crente, mas não tem a presença. Mas quando alguém que assume o microfone, cheio da presença, a glória de Deus desce, o Espírito de Deus invade e começa a tocar, e começa a agir. Só quem tem a presença adora, só quem tem a presença exalta. Olha aqui para mim. Eu não vou cansar os irmãos, não. O pastor João me chama. Olha aqui para mim. O nosso inimigo quer fazer com que eu e você soltamos o cajado. Aleluia. Porque quando soltamos o cajado, nós perdemos a armadura das coisas. Olha aqui para mim, que eu já vou encerrar. A Bíblia diz que Davi tinha 3 valentes. Quantos valentes? 3. Quantos valentes? 3 valentes. Um deles se chamava Eliasá. Qual era o nome dele? Eliasá. A Bíblia diz que esse valente de Davi, ele lutou, fala comigo assim, ele lutou, ele triunfou, e com a espada, ele matou um exército inteiro. A Bíblia diz que ele segurava uma espada na sua mão direita. Ele lutou tanto, que a mão dele, missionário Silas, adormeceu. Mas ele não soltou a espada da sua mão. Ele estava cansado, pastor João.
desânimo vai vir, a luta vai vir, a perseguição vai vir, a provação vai vir, a dificuldade vai vir na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa, na nossa família, mas a ordem é: não solta o cajado, não solta o cajado, não solta o cajado, porque você vai precisar. Feche os olhos em nome de Jesus. Adore a Jesus.
Aleluia.